Abra sua Bíblia, por favor. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Todos acharam? Diga amém. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os seus profetas, a espada. Por isso, Jezabel mandou mensageiros a Elias para lhe dizer que os deuses que castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, estava vendo aqui o Paulo falando, o único espaço que eu tenho seguro de entregar a palavra de Deus como ela é, esse quadradinho aqui. Eu falo, eu prego. Se a pessoa, estou ensinando, aí você vê a pessoa fazendo tudo aquilo que vai ensinando. Aí já não tem mais nada a ver comigo. A palavra precisa ser pregada. E eu louvo a Deus que a palavra ela é entendida, né? Mas peço aos irmãos que orem. Peço aos irmãos, peço a toda a igreja que orem ao Senhor. Porque eu creio num Deus que fez, que faz e vai continuar fazendo. Amém? Dito isso, esse texto que nós lemos conta uma das histórias mais lindas. Há um tempo atrás, um domingo atrás, uns 2 domingos, nós falamos a respeito do profeta Elias. Não sei se você lembra que Deus, ele profetiza que não iria chover, Acabe começa a persegui-lo, e ele vai, Deus manda ele ir para o rio, e já tinha ordenado porque os corvos alimentassem ele. O rio seca, e Deus já tinha ordenado que a viúva cuidasse dele. E esse passo a passo de Elias, tudo foi preparando para ele chegar no ápice, que é no Monte Carmelo. Então eu entendo algumas coisas, você percebe que a vida do ser humano, a nossa vida, ela é feita, quando eu falo de ciclos, ela é assim. Ninguém começa grande, ninguém começa lá em cima, tudo tem um início. E todo início tem Deus trabalhando em nós, para no momento certo, ele se manifestar através de nós. Então, todo deserto que a gente passa, toda situação complicada que a gente passa, se a gente parar e pensar assim, por que eu estou passando isso? E mudar a pergunta para que eu estou passando isso? Nós conseguimos dar alguns outros passos. Porque antes do Senhor nos levar ao Carmelo, para que todos saibam que Deus é na nossa vida, Ele esconde a gente no rio, aonde só vai estar eu ali bebendo da água e alimentado por corvos. Então entenda que às vezes Deus manda a gente para o deserto, Deus manda a gente para o rio, Deus esconde a gente. Então algumas coisas que acontecem na nossa vida é Deus construindo em nós, para que cheguemos aonde Ele quer que Ele chegue. Porque entenda uma coisa, se Deus entregar nas tuas mãos o que Ele já determinou para você no futuro, entregar hoje, não vai dar certo. Você não vai saber lidar com isso. Então o que Ele faz? Ele permite que nós vamos ao deserto e aprendamos a entender. E a partir daí, nós vamos entender o trabalhar de Deus através da nossa vida. Elias, ele passa por esse processo. E de repente ele chega no Monte Carmelo. E você sabe o desafio que ele teve ali com mais de 850 profetas, de Baal e de Azera.
E ele lança um desafio, que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E Elias tinha certeza do Deus que ele tinha. E aqui de novo, Elias era a minoria e os profetas eram a maioria. Então nem sempre a maioria ela é de Deus. E nem sempre a minoria ela é entendida. Mas o mais importante, se você está na minoria e tenha confiança que é Deus com você, descansa. Porque haters e pessoas que não vão acreditar sempre existiram, sempre existem e sempre existirão. O mais importante não é eu perceber por que a maioria está lá, mas é perceber se eu estou na direção do que Deus tem para a minha vida. E ele faz o desafio e de repente os profetas começam a orar e toda aquela... eles começam a se autoflagelar e nada acontecia. Elias passa do lado e diz assim: por que vocês não oram mais alto? E eles oram e nada aconteceu. Elias chega, ele dá uma olhada no altar e ele conserta o altar. Aqui nós ficaríamos mais um bom tempo aqui, porque antes do milagre acontecer, o altar precisa ser consertado. Você precisa ver dentro da tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua família. Por que algumas coisas não acontecem com você ou não acontecem de forma sobrenatural? Porque o altar está quebrado. O que é o altar? O altar é a base, o altar é onde eu adoro ao Senhor. O culto, o Juninho falou uma coisa interessante. O culto, ele não começa aqui, o culto já começou na tua casa. Então como é que você deixou a tua casa? Então o altar precisa ser consertado para que a glória de Deus se manifeste. E ele chega, conserta o altar e ele diz assim: joga água aí, joga água. E aqui interessante porque o povo estava passando uma seca absurda. Mais de anos passando uma seca e ele manda jogar água. A certeza que nós temos é saber que Deus é na nossa vida. E quando você sabe que Deus é na tua vida, você não tem medo. Você está desperdiçando. Não, você não está desperdiçando. Porque você tem certeza do Deus que vai romper todas as cadeias. Amém? Então você não desperdiça a tua vida, você não desperdiça a tua história. Se você tem fé, joga no altar, que Deus vai cuidar de você. Amém? Ele ora, o fogo desce e queima tudo ali, aquele altar. Então olha só. De fugido, caçado por Acabe, alimentado por corvos, alimentado por uma viúva, exaltado por Deus, ele estava no ápice dele agora. Vamos imaginar alguém que está no melhor momento dele. Alguém que lutou e chegou no melhor momento dele. Aquele momento que você olha para trás e você... Dá dom maior aí para mim, por favor, Ezequiel. Sol maior. Três bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Sabe esse momento? Que você começa a contar as bênçãos. Ele estava no melhor momento da vida dele. Eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, que estar no melhor momento é o que você pensa. Às vezes o que você acha que é o melhor momento, Deus está te levando ainda para algo que você não imaginou. Elias está ali agora, saiu dali vitorioso, na frente de todo Israel. Deus mostra que Deus é Deus na vida de Elias. Eu imagino que Elias, ele sai dali do Monte Carmelo, não sei qual era o sentimento dele, mas o sentimento, Deus, obrigado. Olha, o Senhor foi na minha vida. Olha, não teve para ninguém. E a Bíblia diz que ele mandou e matou todos os profetas de Baal e de Azera. Então ele sai dali no melhor momento da vida dele.
E uma das coisas que a gente pensa, a gente luta para chegar em algum lugar. E quando a gente chega nesse lugar, parece que dá vontade de você voltar de novo. Eu tenho um amigo que ele é bom, tem bastante dinheiro. E eu fico conversando às vezes com algumas pessoas. Eu pergunto, qual que é teu sonho? Ah, meu sonho é comprar uma casinha num sítio, que foi de onde ele veio. Aí você para e pensa, olha como é a vida. Nós começamos na casinha. Lutamos para chegar no topo. E quando a gente chega no topo, a gente quer voltar para a casinha. Ele chegou no topo. E quando a gente chega naquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, é meio que agora está tudo bem. E aí Jezabel manda um recado para ele e diz assim, olha, amanhã por essa hora eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Analisando um pouquinho assim a psicologia da psique humana, se Elias estivesse bem, ele ia falar assim, puxa vida, ontem matei aí 800 profetas, pode vir Jezabel, não tenho medo de você. Mas essa não foi a resposta dele. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. E é aqui que eu quero começar rapidamente repartir com vocês. Às vezes, o fato de acharmos que estamos em cima, parece que somos intocáveis. E o interessante é que o trabalhar de Deus, Ele mostra para os outros quem nós somos, mas só Deus sabe como é que está a tua alma. Só Deus sabe como é que está o teu interior. Só Deus sabe como é que está o seu psique. Só Deus sabe como é que está o nível da tua canseira física, espiritual e emocional. No melhor momento dele era para ele estar super bem. Sabe quando você está super bem, mas você não está rindo? O desânimo é tanto que pode estar do teu lado uma festa, mas você não está bem. E ele foge. E na medida que ele vai fugindo, ele vai entrando, tendo algumas características de uma doença que é o mal do nosso século hoje, chamado depressão. Elias, ele vai passando por um processo aonde ele vai cada vez mais afundando. E aqui nós precisamos tomar cuidado que o fato de eu ganhar batalhas não me garante que eu esteja bem aqui dentro. Só Deus sabe como é que você chegou aqui hoje. Só Deus sabe como é que você está vivendo aqui nesse país. E o lugarzinho para você saber viver aqui, para você não sucumbir emocionalmente. Às vezes você vê alguém rindo que só para não perguntarem para ele, mas está arrebentado por dentro. Quantas pessoas estão aqui, mas está arrebentado por dentro? Você está sobrevivendo. Existem duas maneiras. Eu vivo e eu sobrevivo. Tem pessoas que não estão vivendo. Eles estão sobrevivendo. E sobreviver, cansa sobreviver. Porque o sobreviver, você vai gastando as suas energias, vai gastando as suas forças, vai gastando a tua psique, vai cansando. E aí não adianta alguém falar assim, mas olha onde você está, olha o que você tem, olha o que Deus está fazendo. Não, você não está bem aqui. Há um cansaço aqui. E aí você vai perguntar, mas por que a gente tem esse cansaço? Isso pode ser consequência do agora, mas pode ser consequência lá de trás. Quem sabe você já veio para cá doente. Quem sabe lá você já não estava bem e veio para cá meio que fugido. Eu acho que eu vou para lá para melhorar. E na verdade a gente aprende que quanto mais a gente foge, mais parece que a doença nos persegue. Elias estava no ápice dele. E de repente ele começa a declinar. E todo homem, toda mulher, nós somos vulneráveis às nossas dores de alma. Do homem mais forte que tem, da mulher mais batalhadora que tem, nós somos vulneráveis às dores da nossa alma. Às vezes você não fala para ninguém, mas Deus sabe exatamente quando você chora no chuveiro, para que ninguém perceba depois que você chorou.
Só Deus sabe as tuas dores, as tuas angústias, os teus porquês e os teus medos. Medos esses que não importa onde a gente está. Existe o medo aqui dentro. Como que vai ser? E agora? Eu estou morrendo. E a gente percebe quando a gente está morrendo. A gente percebe. Você já não tem mais a mesma alegria de antes. Avalie você. Antigamente você era um pouco mais alegre, agora você já não tem, mas não é culpa tua. As circunstâncias estão minando você por dentro. E por mais que você lute com isso, parece que você não vai aguentar. Eu sempre dou um exemplo, sabe quando você enche a pia de água? Pensa assim numa pia bem cheia de água. Aí você põe alguma coisa dentro assim, põe alguma coisa que flutua. Aí você põe o teu braço lá dentro e tira o que tampa a pia. Começa um redemoinho. E esse redemoinho ele só vai te levar para um lugar. Para baixo. Agora imagina você sendo esse objeto. E você, não, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. O que você faz? Você nada. Você volta o contrário. E o que isso faz em você? Cansa. Cansa. É por isso que pessoas vão para as drogas, por isso que pessoas vão para outras coisas, porque aquele cansaço mental, ele quer de alguma maneira que aquela tristeza vá embora. E Elias estava num processo, e esse processo dele, ele começa, eu entendendo uma coisa, que as vitórias de ontem não são garantias do sucesso do hoje. Marque aí, as vitórias de ontem não é garantia da vitória de hoje. Não é porque você venceu ontem que você vai deixar do jeito que está, porque você vai vencer hoje. São batalhas que nós vamos enfrentando todos os dias. Mas ele vai passando por um processo. E o primeiro processo que ele passa lá em 1 Reis 19, 2 e 3. Põe ali para mim, por favor. 1 Reis capítulo 19, versículo 2 e 3. É o primeiro step que ele vai descendo. Ele começa a olhar para a circunstância. Ele começa a perceber, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Ele foge e ele começa, uma das primeiras significados de que alguém está adoecendo, é quando eu fujo e quando eu me afasto das pessoas. Ele reparou na circunstância. E por causa da circunstância, ele foge. Uma das coisas, quando a gente percebe que não está bem, a gente foge da circunstância. Por isso que tem pessoas que não conseguem ter um fluxo contínuo, ou de amizade, ou de relacionamento, ou de fé, ou na sua espiritualidade, porque sempre ele está fugindo de alguma coisa. Então, o primeiro step de Elias, ele foge olhando para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. Domingo passado eu falei do sermão, síndrome do gafanhoto. Não é como você olha, mas é você olhar que não importa se o gigante é grande, o gigante existe, ele está lá. O problema existe, está aí. Só que você precisa olhar no Deus que é maior do que esse problema. Você precisa olhar para o Deus que é maior do que esse gigante. Porque se você olhar para o teu tamanho, para o tamanho do gigante, você vai fugir e vai morrer. Mas se você fugir, você nunca vai herdar a terra prometida. Você precisa avançar na certeza de que Deus com você está. E Elias, ele começa esse processo de não depender de Deus e fugir. A vida dependia de Deus e não de Jezabel. Então entendam, a tua vida está nas mãos de Deus. Então você não tem que ter medo das situações que estão acontecendo. Fala amém. Tua vida está na mão de Deus, irmão. Deus cuida de você aonde você for. Deus cuida da tua vida aonde você estiver. Eu já falei que o melhor lugar para se viver não é geografia de lugar nenhum. O melhor lugar para se viver chama-se a vontade de Deus. E se você está nessa vontade, vai de olho fechado. Se entrega, mergulhe, porque Deus é com você. E às vezes nós somos impedidos de avançar, porque o medo vem e a gente foge. E ele estava adoecido.
Ele estava adoecido. Segundo, ele se afastou das pessoas mais próximas. Lá no capítulo 19:3, nós acabamos de ler ali, dá uma olhada ali, está ali, ó. Quando chegou a Berseba, Judá deixou o seu, vai para o outro, por favor, o próximo. Deixou o seu. O menino que andava com ele, e entrou no deserto caminhando um dia. Não, volta de novo para o 3, por favor. 19, 2 e 3. 2, vai para o 2. Vai para o 2. Por isso Jezabel mandou mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, do amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com os deles. Próximo. 3. Elias teve medo, fugiu para salvar sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Segunda perspectiva, eu vou me afastando das pessoas. E aqui tem uma coisa muito, muito séria. Que às vezes a gente fala assim, eu prefiro estar sozinho do que mal acompanhado. Agora, quando você só quer ficar sozinho, você precisa perceber, eu estou querendo ficar sozinho porque eu não quero mesmo me envolver, ou eu não estou bem. Porque quando eu não estou bem, eu me isolo. E não chega a ser uma solidão, mas uma solitude. A solitude é quando eu escolho estar só. E uma das características de quem vai adoecendo depressivamente é se afastar de pessoas. É ele se afastar. Ele deixou o servo dele e foi embora. E ele vai caminhando agora com aquele coração doendo, e eu acredito as perguntas dele, mas eu não sei por que eu estou assim, por que Deus já não matou Jezabel, ontem eu venci, e ele foi fugindo. Normalmente quando a gente não está bem, parece que a gente esquece do que Deus fez ontem. Você pode perceber que nós reclamamos do que não temos, mas esquecemos do que Deus deu ontem para nós. E o ser humano tem um grande defeito, aí quando eu falo ser humano é no geral, nós temos um grande defeito que a gente tem muita vontade de querer aquilo que a gente não tem. Bastou você ter, você já quer outra coisa que você não tem. E com isso, se a gente não controla, nós vamos adoecendo. E ele vai adoecendo ao ponto que ele chega, versículo 4, ele chega debaixo de um zimbro. E ele chega ali debaixo daquela árvore, e ele agora, ele tem um sentimento de autocomiseração. Que ele diz assim, ele começa a pedir a morte. E o crente em Jesus, ele não pede a morte literal, mas ele fica falando assim, ô Jesus, volta logo. Ô Jesus, se o Senhor voltasse hoje. Ô Senhor, volta logo, pelo amor de Deus. É o sentimento que ele diz assim, a minha existência não está valendo mais a pena. Agora, olha só o step de Elias, aonde ele chegou e agora para onde ele está voltando. E ele vai dizendo assim, me leva. Põe ali por favor o 4, entrou no deserto caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta. Sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Ele pediu a morte. Olha o grau do nível do adoecimento que ele estava. Ele chegou a pedir a morte. E quando chega a pedir a morte, porque outras palavras já foram ditas. Por que comigo não dá certo? Por que as coisas comigo não vão? Por que tem que ser eu? E aí ele chega pedindo a morte. Olha o que ele diz. Já tive o bastante, Senhor. Uma forma de agradecer assim, Senhor, eu já tenho muito, o Senhor já me deu muito, me leva. Me leva. E esse é um sinal muito grande. Quando a gente não está bem emocionalmente. E de novo, deixa eu falar para você, o fato de eu não estar bem emocionalmente não quer dizer que você está em pecado. Não. Faz parte, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Nós lidamos com o espiritual, mas lidamos com a psique humana também. O nosso organismo, as nossas vitaminas desequilibradas, tudo isso gera um sentimento que às vezes de tristeza. Se você for no médico, ele vai mandar você tomar uma pílula ali e vai regular. Mas é algo que está dentro do ser humano. Mas o diabo aproveita dessa fraqueza e vai colocando situações na tua mente.
para que você sucumba cada vez mais. E Elias, ele chega a pedir a morte. Agora olha só, alguém que matou os profetas e agora está pedindo a morte. Aí Deus olha do céu. Eu fico imaginando assim. Põe ali os 5, por favor. Depois ele deitou debaixo de gestas e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e comam. Olha para cá. Faz de conta que eu sou Deus. Investiram no profeta. Dei ordem para o corvo dar comida para ele. Coloquei ele para fugir, para que ele não fosse pego. Separei uma viúva para cuidar dele. E aqui, fiz aquela farinha na casa da viúva, dei pão para ele todo o tempo. Levei ele para o Monte Carmelo. Me manifestei como fogo. De repente, através do meu poder na vida desse homem, ele mata os profetas e todo mundo sabe que eu sou Deus na vida dele. Aí de repente aquele homenzinho fica com medo, cheio de falha e corre. E lá embaixo ele dorme, que terceira característica de quem não está bem, dorme. Mas é um cansaço que não é comum, é um cansaço que você não controla. E ele dorme. Aí eu fico imaginando Deus lá em cima do céu. Chama os anjos e diz assim: vocês estão vendo Elias dormindo? Só estou fazendo uma comparação, tá? Você não vai encontrar isso na Bíblia não, tá? Aí ele olha para eles e diz: estão vendo ele dormindo? Quem sabe? Eu pensando aqui comigo, um anjo falou assim: estou vendo, Senhor. Você viu que mal agradecido? O Senhor fez tudo por ele. Aonde ele está agora? O Senhor quer que eu vou lá arrancar a cabeça dele? Aí Deus fala assim: não, vai fazer isso não. Eu quero que você vai lá e leva um pão para ele. Aqui eu aprendo como que Deus, ele não abandona, mesmo quando parece que a gente está deixando e virando as costas. Ele olha e diz assim: vai lá levar um pãozinho para ele. Vai lá, leva o pão para ele. E quando ele chega lá, o anjo, ele estava dormindo, irmão. O anjo cutuca ele. Fica imaginando Elias dormindo. Vem o... Para um pouco e pensa. A gente só lê isso, mas eu quero que você... Sabe o que é um anjo vir do céu trazer um pão para você? Olha que loucura. Para muitos não acreditam no sobrenatural. O anjo veio do céu e trouxe pão e o quê? Água. Aí veio, cutucou Elias. Fico imaginando assim que quando ele cutuca, deu uma olhada assim, o que é? E quem está mal, irmão, nunca acha que os outros vão fazer o melhor para ele. Quem está mal, vê tudo mal. Quem sabe ele olha para ele, o que é? Falei: Elias, come desse pão. Você tem muito ainda para andar. Bebe dessa água. Aí quando ele olha, o pão estava na brasa. Agora, eu queria que você fizesse seus neurônios assim, pensar comigo assim. Não deixa eu pensar sozinho não. Esse pão veio da onde? Você já parou para pensar? Na brasa. Será que ele fez na hora? Israel, será que o anjo desceu e fez o pão na hora? Bom, se ele fez na hora, onde ele pegou aquele trigo? Ué, mas se ele fez na hora, ele estava dormindo, ele bateu aquele pão. Eu não sei. Eu só sei que aquele pão veio do céu. O que eu quero dizer para você aqui? Mesmo nas tuas fraquezas, mesmo nas tuas limitações, presta atenção nisso. Deus, ele faz e traz o melhor para você. Mesmo nas tuas fraquezas, mesmo você não entendendo, falando: Deus, eu não sou digno. Eu fiz e eu acho que eu não mereço isso. Deus manda, dá ordem ao anjo. Deus não deu ordem para o corvo, não deu ordem para a viúva, agora dá ordem para o anjo. Vai lá e leva pão para ele. Leva pão. Ele come e dorme de novo. Pensa num serzinho difícil, é o ser humano. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, e a gente sempre indo mais longe. Mas vem Deus com a sua graça, com o seu poder de amor. Vai lá, cutuca ele de novo. Come, Elias, levanta, que você tem muito que caminhar ainda. Ele levanta e pega a estrada. E ele fugindo.
E ele indo embora. E ele indo embora. De repente ele entra dentro de uma caverna. A caverna é um lugar que te protege. É um lugar que protege, às vezes, dos animais ferozes. É um lugar onde você fica aí escondido. Mas é um lugar frio. É um lugar que tem muitos insetos. E ali, Elias de novo, mesmo vendo o anjo comer o pão, ele tem uma conversa com Deus, diz assim: eu não estou entendendo. E ele entra nessa caverna. E aqui eu queria falar uma coisa com vocês. Essa caverna, ela pode ser essa angústia que você está aí no peito. Essa caverna pode ser essa falta de perdão que está aí no peito. Essa caverna que você está já faz muito tempo, essa tristeza, essa angústia que invadiu a tua alma. Essa caverna está confortável para você. Essa caverna não tem sol. Essa caverna é úmida, é fria. Essa caverna é úmida e fria, a minha imunidade vai abaixando, daqui a pouco eu estou gripado, daqui a pouco eu estou adoecendo. Eu estou aqui hoje, eu não tenho ideia o que está acontecendo na tua vida, eu não tenho ideia o que está acontecendo na tua história. Quem sabe você passou por situações que você é obrigado a ser forte. Você é obrigado a ser forte. E você escondeu dentro dessa caverna. Às vezes você nunca contou nada para ninguém, ninguém sabe disso, mas você está escondido dentro da caverna. Quem sabe lá na tua infância, os teus pais te criaram de um jeito tão severo que hoje você não está conseguindo romper isso, você está nessa caverna. Quem sabe a tua caverna tem feito você chorar. Quem sabe a tua caverna tem feito você se desesperar. E aí a gente pensa assim: Deus se esqueceu de mim. A minha vida é isso mesmo. E por mais que a gente pense assim: você lembra como você era? Você lembra quando Deus te usava? Você lembra quando Deus fez isso para você? Mas hoje você está na caverna. E quando a gente não está bem, a gente parece que esquece tudo que Deus fez conosco no passado. Elias, do homem que viveu do milagre e agora escondido dentro de uma caverna. Eu não conheço a tua história de igreja, mas quem sabe você já foi muito usado por Deus. Você já foi muito usada por Deus, mas a circunstância da vida te levaram você a se esconder na caverna. E quem sabe pensa assim: não tem mais jeito para mim a minha vida vai ser essa aqui mesmo e acabou. E a gente pensa sempre, quando a gente não está bem, o que Deus... Dá dó maior para mim, por favor. Dó maior. Começa em Lá menor. Eu não sei o que ele viu em mim. Acho que é dó mesmo, né? O que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Sou pequeno, ele tão grande é. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer lá na caverna. Mas ele me prometeu o céu. Lá na caverna. Está lá na caverna. Deus esqueceu de mim. E às vezes Deus manda a gente para a caverna. Às vezes a gente fica escondidinho, parece que ninguém vê a gente. Acabou para mim. Mas como diz o tema, põe o tema aqui para mim, por favor. Põe o tema aí para mim. Olha para quem está ao seu lado, por favor. Seja um profeta de Deus, fala para ele: a caverna não é o teu fim. Aleluia. 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 Quando ele estava no último instante, quem sabe, acabou para mim, Deus se esqueceu de mim. De repente veio uma voz e disse para ele: o que fazes
aqui, Elias. Agora, olha que coisa interessante. Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Deus não perguntou: o que fazes aí, Elias? Ele perguntou: o que fazes aqui? O que eu aprendo com essas duas palavras que parecem similares, mas tem uma profundidade de entendimento? É que se Deus falasse: o que fazes aí, Deus estava fora e Elias sozinho na caverna. Quando ele diz assim: o que fazes aqui, antes de Elias chegar, Deus já estava lá esperando ele. Agora me deu vontade de pregar para uma igreja pentecostal, irmão, de verdade. Eu quero que você dê um amém forte aí, por favor, faz barulho aí. Pelo amor de Deus, irmão. Não, agora deu vontade. Agora deu vontade. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, irmão. Isso. Em nome de Jesus. Sabe, Deus já estava com ele lá. Já estava com ele lá. Então Deus já sabia, Deus já está lá no teu futuro, te esperando com tudo pronto. Não tenha medo. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Que fazes aí, Elias? Aí veio um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto muito forte, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava. Agora presta atenção, lá no Carmelo, Deus se manifestou através do quê? Fala comigo, fogo. No Carmelo, Deus se manifestou através do... Na caverna, o fogo veio e Deus não estava no fogo. Por quê? Presta atenção aqui. Quando é para que todos vejam que Deus é na tua vida, Ele vem como fogo. Quando é para Ele se manifestar para você, Ele não vem como fogo. Aí de repente veio uma brisa suave. Ele pergunta de novo: o que fazes aqui, Elias? Acho que ele conversou com ele: Senhor, eu vou morrer, para mim não dá mais certo não. Aí Deus fala assim: não, Elias. Fiquem de pé, por favor, todos vocês. Fiquem de pé. Ele chega para Elias assim, do ladinho dele assim: não, Elias, você não vai morrer nessa caverna não. Você ainda vai ungir 2 reis ainda. Você ainda vai ungir o profeta para deixar no teu lugar. Não acabou não. Eu não sei se você está entendendo, mas às vezes eu preciso perguntar. Deus está falando para alguém aqui que a caverna não é o teu fim. Ainda tem projetos de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Ainda não é o teu fim. Por mais que você acha que acabou, hoje Deus te trouxe hoje aqui para te falar: Silvio, não é o teu fim. A caverna não é o teu fim. Vai, e sabe quando é o milagre dele? Sabe o que Deus fez com ele? Sabe qual que é o milagre? O milagre é você voltar. Às vezes para viver o milagre eu preciso voltar. Às vezes para viver o milagre eu preciso voltar. Volta. Ah, mas lá perseguiram, lá era ruim para mim, lá era... Não, volta. Mas lá o Senhor me tirou de... Volta. Teu milagre não está em você fugir. Volta. Volta. Que o teu milagre está na volta. Quem está entendendo, diga amém. Volta, volta atrás, volta da onde você veio. Se tiver que voltar para o teu país, volta. Ah, mas lá o Senhor, volta. Não acabou, Deus não te trouxe para você morrer aqui. Deixa eu trazer essa palavra para você. Essa palavra profética que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Você não veio para esse país para morrer. Deus, se precisar, Ele vai te arrancar daqui. Mas morrer nessa caverna você não vai, porque ainda há projetos de Deus na tua vida. Eu me incluo nele, fala amém.
Fala, essa palavra é para você. Fala para quem está ao seu lado aí. Vamos sair desse marasmo aí. Olha, prega junto comigo aí, em nome de Jesus. Isso é para você. A caverna não é o teu fim. Deus ainda tem muito para fazer na tua vida, irmão. Deus já tem muito ainda para fazer na tua família. Ei, pai, ei, mãe, você está orando pelos teus filhos? Deixa eu te falar uma coisa. A caverna não é o teu fim. Os teus filhos são do Senhor Jesus Cristo. A tua casa é do Senhor Jesus Cristo. A tua família é do Senhor Jesus Cristo. O teu marido, a tua esposa é do Senhor Jesus Cristo. O teu futuro está na mão dele. Mas hoje é para você, vem vida dentro de você. Que o Senhor invada a tua alma. Que essa tristeza saia daí. E você seja invadido pelo Espírito Santo de Deus. Que há vida ainda sobre você. Aleluia. Eu quero orar por você. Mas orar para você que entendeu essa mensagem. Só Deus sabe como é que você está. Só Deus sabe as cavernas que você se encontra. E hoje essa mensagem vem de encontro à tua alma. Aproveita. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem correndo aqui, vem. Enquanto eu vou cantando aqui.